Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025. Você que conhece aqui o nosso canal, que acompanha o nosso canal, sabe que é dia de crimes que ficaram na memória. Mas hoje nós vamos tocar num assunto que eu considero extremamente relevante, extremamente importante. Então, nós vamos deixar para uma outra ocasião, né, pessoal? Durante esses dias agora, um influenciador com mais de 5 milhões de seguidores aqui na plataforma, aqui no YouTube, pelo menos aqui no YouTube tem mais de 5 milhões, chamado Felca. Ele fez um vídeo que viralizou aí como um incêndio, né, pessoal? E trouxe um tema extremamente importante, sobre adultização. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Nós não vamos falar sobre o Felca e nem as pessoas que ele denunciou. Estou apenas citando o nome do Felca, porque ele levantou, ele teve a coragem de tocar nesse assunto, né, pessoal? Mas com relação às denúncias que ele fez, eu não vou tocar nesse assunto. As pessoas, no caso, né, que ele fez a denúncia, eu não vou tocar no nome dessas pessoas, porque eu não conheço essas pessoas. Vou ser muito sincera, eu não conheço o Felca, porque isso tudo, pessoal, o que acontece? Eu não conheço o Felca, apesar dele ter mais de 5 milhões de seguidores, eu não conheço. Tudo é questão do que você consome, né? Isso é a questão de o algoritmo, né? O algoritmo, ele é algo extremamente importante aqui na internet, então tudo vai depender do que você consome. E eu não consumo os tipos de conteúdo do Felca, né? Não é nada pessoal contra ele, eu não, não conheço porque você é algo pessoal com alguém que eu nem conheço. Não conheço o Felca, não conheço as pessoas que ele denunciou, mas o assunto que ele tratou, nós vamos falar aqui, é um assunto que eu considero importante. Eu sou graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou graduada em Direito pela Universidade de Estácio de Sá e, pessoal, eu posso dizer para vocês que eu tive bastante problemas lá na faculdade, porque eu entrei pensando desse jeito, saí pensando da mesma maneira, eu combatia essa questão da adultização e fui bastante criticada, porque eu fui considerada uma pessoa de mente fechada, porque eu estava na universidade, tinha que começar a abrir minha mente. Não, pessoal, eu considero que criança, ela é um ser informação, os adolescentes também estão ainda em formação, são pessoas dotadas de ingenuidade, de pureza, e a adultização é uma exposição precoce da criança a responsabilidades, a comportamentos e expectativas que são inerentes a pessoas adultas. A criança, ela não tem formação, ela não tem maturidade física, mental, social e espiritual para agir como adulto. Não tem. Adolescentes também, pessoal, vamos conversar aqui um pouquinho, né? O adolescente, ele vive uma fase, todos nós já fomos adolescentes, né? Um dia, ele vive uma fase complicada da vida, porque ele ouve, tipo, por um lado ele ouve, você não é mais criança, por outro ele ouve, você não é adulto, então ele fica numa linha tênue, ele fica sem saber quem ele é, né? Ele fica cheio de questões, cheio de dúvidas, né? E muitos deles tentam mostrar aos seus pais, aos seus responsáveis, que já são pessoas adultas, que podem tomar atitudes de pessoas adultas, e cometem vários erros aí, porque não têm maturidade ainda o suficiente para tomar decisões de adultos, né? Mas como eles são seres que muitas das vezes estão na dúvida, né? Quem eles são, e acabam por tomar muitas das vezes atitudes impensadas, né, pessoal? Então, o que é a adultização? É exatamente expor crianças de forma precoce a comportamentos, a sentimentos, a expectativas que são inerentes a pessoas adultas. E o Felca abordou exatamente a adultização de crianças. Então, como eu falei para vocês, pessoal, eu tive muitos problemas na faculdade por causa disso, quando eu falava contra a adultização. Isso já faz muito tempo, pessoal. A internet agora está só apenas abrindo a tampa do bueiro. Isso já vem acontecendo há muitos e muitos anos, pessoal, muitos anos. Eles tentam normatizar uma coisa que não é normal. Uma criança não pode ser adultizada. A adultização de uma criança é extremamente perigosa, pode causar danos irreversíveis, pode levar até mesmo uma criança, um adolescente a tirar a sua vida. Então, pessoal, nós vamos conversar sobre esse assunto. O Felca, eu estou falando, citando o Felca,
Ele foi bastante corajoso ao trazer esse assunto à tona. Em relação às pessoas que ele fez denúncia, eu não vou citar, porque eu não conheço essas pessoas, tá, pessoal? É como eu falei para vocês aqui no início, é o que você consome. O que você consome, Bianca? Eu consumo conteúdo religioso, eu sou uma pessoa religiosa, que busco, né, me espiritualizar, então eu ouço conteúdos religiosos, política, geopolítica, um pouco de psicologia. Você que acompanha aqui meu canal sabe que eu falo sobre mal de Alzheimer, TDAH, autismo. Então, eu consumo bastante esse tipo de conteúdo, música, né, pessoal? Então, aqui o algoritmo, né, o YouTube, não me recomenda vídeos no estilo aí do Felca e das pessoas que ele denunciou, né? Nada pessoal contra o Felca, porque eu não conhecia. O único vídeo que eu assisti do Felca foi esse vídeo que ele fala da adultização. Eu fui assistir, já que está sendo amplamente divulgado. Ainda agora subiu aqui uma atualização para mim, enquanto eu estou gravando aqui o vídeo, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, quer tratar do assunto e da adultização, né? Então, o Felca trouxe esse assunto à baila. Agora, as pessoas que ele denunciou, se estão erradas, se estão certas, isso aí é com a polícia, é com a justiça, não tem a ver comigo. Eu não conheço o Felca, eu não conheço essas pessoas, então não vou dizer quem está certo, quem está errado, que é isso ou que aquilo. Vamos falar do que na verdade acontece. Infelizmente, a adultização de crianças em todas as áreas, não é só sexual, não, em todas as áreas tem acontecido a adultização. É claro que a erotização infantil é algo preocupante, é algo grave, né, pessoal? Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Deixa eu falar uma coisa aqui. Muitas das vezes, os pais, né, os responsáveis pelas crianças, de forma correta, de forma isso relevante, se preocupam com as relações dos seus filhos, né, no campo pessoal, na vida pessoal deles, né, no cotidiano dos seus filhos, com a segurança, com as amizades. E tem que fazer isso mesmo, tá corretíssimo. Tem que cuidar do que tange a vida, né, real dos seus filhos, em casa, na escola, na rua, onde vai, quando volta, com quem volta. Está corretíssima, mas infelizmente existem muitos pais, você que acompanha aqui o canal, muitas das vezes eu falo que é para vocês, pessoal, muito cuidado com o que seus filhos estão consumindo na internet. Como eu acabei de falar, eu nunca conheci os vídeos do Felca, porque eu não consumo esse tipo de conteúdo. Tudo vai depender do que você consome. Então, o que o YouTube, as minhas redes sociais, só me recomenda aquilo que eu estou consumindo. Então, eu entro aqui no YouTube, os vídeos que me são recomendados são dos nichos que eu consumo. Mesmo nas minhas redes sociais é a mesma coisa. Os rios, eu entrar lá na rede da Meta, não posso ficar falando do nome aqui, né, pessoal? Mas eu entro lá, os rios são todos ligados às coisas que eu consumo aqui na internet. Pesquisas que eu faço, por exemplo, nós estamos no Agosto Lilás, falando aí de violência contra a mulher, estou pesquisando, vai aparecer questões relacionadas a isso, porque eu estou consumindo conteúdo para poder passar para vocês aqui no canal. Né? Então, pessoal, tenham muito cuidado com o que seus filhos estão consumindo na internet. Isso é muito sério. Tem muitos pais que, de forma inocente, vamos dizer assim, né? Vamos falar na inocência, pensam que seus filhos dentro de casa, trancados no quarto, com o celular, estão protegidos dos perigos desse mundo. Muito pelo contrário, muitas das vezes o perigo vai estar do outro lado da tela, pessoal. Então, muito cuidado. Sejam amigos dos seus filhos, pessoal, desde a primeira infância. Mostre para o seu filho, para a sua filha, você que é responsável por uma criança, por um adolescente, se você adotou, ele, inclusive foi meu trabalho de conclusão do curso na faculdade, né, foi a igualdade entre filhos adotivos e biológicos na Constituição. Filho é filho, não importa se ele é adotivo, se ele é biológico. Se você tem um filho, seja ele adotivo, seja ele biológico, ele é seu filho, ele é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade cuidar da nossa criança. O artigo 227 da Constituição é muito claro, pessoal, vou ler aqui para vocês, olha só. Capítulo número 7, da família, da criança, do adolescente e também aí do idoso, mas vamos falar da criança, né, do adolescente. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente a absoluta prioridade
ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação e exploração, violência, crueldade e opressão, pessoal. Então, é nossa responsabilidade cuidarmos das nossas crianças, dos nossos adolescentes. São seres em formação, vou voltar a repetir isso, são seres em formação, são seres dotados de inocência, ainda não tem a malícia que nós adultos temos. Nós, como adultos, muitas das vezes podemos cair em ciladas, quanto mais crianças e adolescentes, pessoal. Para vocês verem, adolescente, eu estava falando sobre adolescente e me recordei aqui agora de um caso recente, por isso que é extremamente importante prestarmos atenção no que os nossos adolescentes, nossas crianças estão consumindo. Tem uma rede chinesa, não é só dessa rede chinesa não, tá? Nas redes da Meta também tem, mas nessa rede chinesa, então, é muito complicado. Existem dentro dessa plataforma, verdadeiras maratonas, aí, desafios criminosos, em que uma jovem aqui no Brasil participou de um desafio desse criminoso, inalou desodorante e simplesmente morreu aos 16 anos, salvo engano, 16 anos de idade, em um desafio numa rede social chinesa. Eu não posso ficar falando muito nome, porque meu canal é um canal bastante pequeno, o alcance ainda é pequeno, mas vocês sabem qual é a rede, aquela rede especializada em vídeo curto, né, pessoal? Tem desafios para lá, tem um mundo de iniquidade a internet. Então, tem muita coisa boa, mas também tem um verdadeiro esgoto. Então, pessoal, não se iluda que a internet não tem perigo para os nossos jovens, para os nossas crianças, pois existe também aí a possibilidade de pessoas mal intencionadas se aproximarem. Vamos entrar agora na questão da adultização, os perigos da adultização, porque tem pessoas que, de forma equivocada, né, pessoal, ou mesmo de forma consciente, adultizam os seus filhos. Foi uma crítica que eu fazia na faculdade, quem é que não viu os pais responsáveis de uma criança pegar uma menina, botar de shortinho e colocá-la para dançar na boquinha da garrafa? Olha que essa música é da antiga, né, pessoal? Quem é? Eu nem sei se existe esse tipo de vídeo, porque eu não procuro, né, pessoal? Mas quantas meninas não ficaram de shortinho e dançaram na boquinha da garrafa? Gente, então vamos ser sinceros. Quem é responsável pela adultização precoce das crianças? Somos nós, os adultos. Nós somos responsáveis, eu sempre disse, somos responsáveis pela adultização das crianças. Uma coisa, pessoal, que eu vou ser muito franca com vocês. Com adulto, cada um cuida de si, cada um faz aquilo que é melhor para a sua vida. Você é uma pessoa adulta, você é responsável pelos seus atos, você é responsável pelas suas decisões, mas com a criança eu sou extremamente conservadora. Com o restante, tranquilo, pode ficar chateado quem quiser, o choro é livre, mas é meu pensamento, eu sou conservadora, nós temos que proteger nossas crianças, temos que proteger a inocência infantil. Criança é criança, criança tem que brincar, criança tem que estar no ambiente de criança tem que estar vivendo como uma criança e não como um adulto. Não se erotiza uma criança. Como diz lá em Eclesiastes 3, há um tempo para todas as coisas. Há de chegar o tempo da criança, ela vai crescer, ela vai amadurecer e vai chegar à maturidade sexual, ela vai saber com que ela vai querer relacionar-se sexualmente, mas isso não pode ser feito de maneira precoce, de forma a adultizar uma criança, erotizar uma criança. Está errado, pessoal. Isso foi sempre a minha crítica, né? Começa assim, né? Colocando crianças para imitar pessoas adultas, né? Tinha lá as dançarinas lá do grupo que dançavam na boquinha da garrafa. Aí muitos pais, inocentemente, alguns, outros não, pegavam as meninas, botavam de shortinho também e botavam para dançar na boquinha da garrafa. Aí o perigo disso, coloca um tipo de dancinha na internet e atrai pessoas mal intencionadas, porque existe uma rede de abusadores na internet querendo aí atrás de crianças. Não pode falar o nome, mas tem
muito abusador na internet, gente. Vamos tomar cuidado ao expor nossas crianças, ao expor nossos adolescentes. Eles são crianças, eles são adolescentes, então tem que ser tratado como tal. Não fique expondo seu filho na internet de forma erotizada. Cuidado com... Você, às vezes, está ali, está numa festa, a criança está brincando, está dançando, e você está gravando e colocando na internet, podendo atrair abusadores. Tome cuidado. Para mim, criança não tinha nem que ter acesso à rede social. Adolescente já sabe que é mais complicado mesmo, mas como eu já disse para vocês, seja um amigo dos seus filhos, seja amigo das suas filhas, mostre para eles que eles podem contar com vocês a todo instante, que vocês são os melhores amigos que eles possuem, que eles podem contar para vocês tudo o que estiver acontecendo com eles. Isso é extremamente importante. E não vamos falar só sobre erotização, não. Tem muito pai, muita mãe e muito pastor irresponsável. Eu vou falar de pastor porque eu sou evangélica e eu falo da minha religião. Tem outras religiões também, mas eu vou falar da minha, vou tocar cortar na minha carne, né? Vou falar da minha religião. Muito pai, muita mãe irresponsável que pega a criança de 5, 6 anos, bota terninho e pega uma Bíblia, entrega na mão da criança para ela poder pregar na igreja. Está errado. E as crianças não têm maturidade para pegar uma Bíblia e pregar. E agora, o mais grave que está acontecendo, isso já acontecia antigamente, agora pegam as crianças pequenininhas, botam lá de terninho para pregar, para profetizar e gravam, jogam na internet, muitas das vezes explorando essa criança para ganhar dinheiro, porque joga na internet, viraliza, o que isso vira? View, vira like, vira monetização. Explora essa criança através da internet e também levando elas para serem pregadores mirins, para fazerem maratonas de pregação em igreja. Isso está errado, está tirando a infância dessa criança, está ferindo a Constituição, está ferindo o ECA, está errado. Você pai, você mãe, você tem responsabilidade com seu filho. Você não pode fazer isso, está errado. O pastor que está fazendo isso está errado. O nosso sistema judiciário tem que ficar de olho, os conselhos tutelares que tem que ficar de olho no que está acontecendo com as crianças que estão sendo exploradas por pai e por mãe dentro das igrejas, levando para cantar, levando para pregar, vestindo criança igual adulto. É incontável o número de pregadores mirins agora, porque é o fenômeno da internet, né? Foi isso que o Felca ele trouxe, né, pessoal? Então, é a minha opinião sincera, tá? Não vou falar sobre, como eu já disse, né, sobre as pessoas que ele denunciou, mas eu vim falar para vocês sobre a adultização. A adultização é real, a adultização é algo sério, é algo preocupante. Tenham muito cuidado, vamos cuidar das nossas crianças, vamos cuidar dos nossos adolescentes. Existem perigos aí, pessoal, muito grandes, redes de aliciadores, redes de abusadores e também pais e mães irresponsáveis que não cuidam dos seus filhos ou exploram. Aqui acabamos de ler na Constituição falando que a criança ela tem que ser protegida da exploração e o que não falta tem pai e mãe e gente aí, pastores, explorando crianças nos púlpitos das igrejas. Isso está errado, erotizar crianças está errado. Então, a gente está aqui para poder confrontar esse tipo de situação, dizer que tem que ter regulamento na internet, sim. É por isso que tem uma galera aí furiosa das Big Techs, não querendo que haja regulação. Não pode acontecer de tudo na internet. A internet tem que ser regulada sim. Eu sou a favor da regulamentação na internet. Não só o Poder Judiciário, como aí, né, a galera aí dos conselhos tutelares tem que ficar atento ao que está acontecendo com as crianças e os adolescentes, o comportamento dos pais, se estão adultizando as crianças, se estão expondo crianças na internet de forma criminosa, estão deixando seus filhos também aí na internet fazendo o que quer, porque muitas das vezes os pais não estão nem aí, os filhos estão trancados no quarto consumindo sabe lá Deus o quê, e não estão nem aí, porque acham que não tem nada demais, quando pode estar expondo os seus filhos a verdadeiros perigos, quando eles têm a responsabilidade constitucional de proteger seu filho, de proteger o seu adolescente, e nós, como sociedade, temos que proteger também, realmente, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Fica aqui o meu protesto, fica aqui a minha solidariedade ao Felca, pela coragem, né, que ele teve de trazer o assunto, né, como eu falei, é tão importante, causou um impacto social tão grande que o presidente da Câmara disse que vai
pautar esse assunto aí, porque realmente é de extrema importância a adultização, o fenômeno da adultização é de assustar, é minha opinião pessoal. Quem não gostou, infelizmente, sinto muito, mas é o que eu penso. Criança é criança, é adolescente, eles são pessoas dotadas ainda de inocência. Nós temos que proteger a inocência das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então é isso, pessoal, esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, o que você pensa a respeito aí da adultização de crianças, adultização precoce. Deixa seu comentário, compartilhe esse conteúdo. Tem muito papai e muita mamãe que precisa aí prestar atenção no que seu filho anda fazendo na internet, né, pessoal? Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço, inscreva-se no canal e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.